Fala pessoal, tudo bem? Sou John Farage, Bispo John Farage, e estou aqui hoje para poder ensinar vocês nessa nossa segunda aula sobre escatologia, fechado? O estudo do fim dos tempos. Na primeira aula nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, já ficou bem explicadinho, e agora sim, na escatologia, vamos entrar no livro de Apocalipse. Eu sei que estava todo mundo aí querendo entrar, todo mundo aí ansioso para poder ler, né? Mas Apocalipse ele é um livro fascinante, só que ele é um livro um pouco complexo, ele precisa de algumas chaves para nós entendermos certinho do que João vai estar ali falando quando ele escreveu Apocalipse. Fechado? Então vamos começar do início. Sobre a palavra Apocalipse. Ela vem do grego, ela em grego significa apocalipsis, que significa tirar o véu ou revelar. Tanto que em inglês, Apocalipse ele é descrito na Bíblia como revelation, a revelação de Cristo Jesus, né? E mais do que apenas profecia, ele revela a glória do Senhor e como será o fim dos tempos. Fechado? Ele foi escrito no ano de 95 depois de Cristo, enquanto João ele estava exilado na ilha de Patmos, uma região próxima à Turquia que era destinado a prisioneiros políticos. O livro de Apocalipse ele possui 22 capítulos e ele vem numa ordem cronológica. Nós temos que entender que tudo quando Deus vai explicar, ele vai explicando de uma forma cronológica. Só para te dar um exemplo, se nós voltarmos ali quando Jesus ainda estava na terra e pegarmos ali o final ali de sua vida ali, depois que ele foi crucificado e tudo, nós vemos dois discípulos dele voltando para Emaús e se afastando de Jerusalém, por mais que a promessa estivesse em Jerusalém. E se você pegar bem aquela passagem, você vai ver que Jesus, ao explicar quem era o Messias, ele começa do início, ele começa falando sobre Moisés, o que Moisés falava, depois o que os profetas falavam e depois o que tinha acontecido. Então, existia uma cronologia. Então, quando Deus ele vai nos explicar as coisas, existe uma cronologia naquilo que Ele está nos explicando. E Apocalipse ele possui uma sequência cronológica clara. E isso eu quero que você entenda aqui. Embora ele inclua momentos parentéticos, que são detalhes adicionais sobre eventos específicos, sua estrutura ela pode ser dividida nessa aqui que nós vamos colocar agora. Fechou? Então, anota aí, coloca bem certinho, dá pausa no vídeo, tira foto dessa imagem aí que vai aparecer na tela, mas pega certinho, né? Basicamente, capítulo 1 a 3 são as cartas às igrejas. Capítulo 4 a 5 é a igreja no céu. Capítulo 6 ao 19 nós vamos ter o período da tribulação, com foco em Israel. Capítulo 20, o milênio. Capítulo 21, capítulo 22, novo céu, nova terra e nova Jerusalém. É importantíssimo, antes de você passar para essa aula 2, que você veja a aula 1. Você viu que aqui eu falei sobre o milênio, aqui eu falei sobre o arrebatamento, eu falei sobre a grande tribulação, tudo isso descrito no momento que nós falamos lá na aula 2, senão você não vai entender. Fechado? Então agora vamos lá. Apocalipse 1.1, capítulo 1, versículo 1 diz: esta é a revelação de Jesus Cristo. A primeira coisa que João ele começa escrevendo aqui é falando de quem é a revelação. Não é a revelação dele, mas é uma revelação do próprio Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Ou seja, é algo ali bem fechado em Jesus e em Deus. É algo que não veio de uma invenção nem de uma imaginação, mas o próprio Jesus, com uma revelação que Deus mostrou, trouxe a João. Então aqui nós temos a importância e a veracidade deste livro que nós estamos lendo, que é Apocalipse. Então já vamos começar lá. A primeira parte de Apocalipse é dividida nas cartas à igreja, que é do capítulo 1 ao capítulo 3. As cartas à igreja, elas se destinam a 7 igrejas da Ásia Menor. E elas representam o tempo da igreja, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Pega de novo aquele lá da aula 1, aquela arte que nós temos aqui. Não tem ali, nós vamos ter ali o tempo da saída da ordem, da entrada triunfal, e nós vamos ter o quadro do meio, onde vai estar falando sobre o período da igreja. Então, Apocalipse 1 ao 3, ele vai falar sobre o período da igreja,
sobre a era da igreja, sobre esse momento onde o relógio está pausado, fechado, e ele também é conhecido como a Era da Graça. Essas igrejas existiam na época de João, mas também simbolizam diferentes estágios da história da igreja. Nós vamos ter 7 igrejas, onde vai estar falar e as suas características. Éfeso, que ele vai citar como a igreja que perdeu o primeiro amor. Esmina, a igreja perseguida. Pérgamo, a igreja comprometida com o mundo. Tiatira, a igreja que tolerou a idolatria. Sardes, a igreja espiritualmente morta. Filadélfia, a igreja fiel. E Laodiceia, a igreja morta. Hoje, se nós formos pegar o período do tempo que nós estamos vivendo, eu poderia dizer para vocês que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, a igreja morna e a igreja fiel. Ou seja, já estamos no fim dos tempos. Nós já estamos ali nas 2 últimas igrejas, que é a de Filadélfia e de Laodiceia. Fechado? Então essa é a primeira estrutura do livro de Apocalipse. Quando você for ler, leia com essa mentalidade, que os 3 primeiros capítulos eles vão falar que são cartas para a igreja. Agora nós vemos o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, ele vai falar sobre a igreja no céu. Ele vai começar dizendo o seguinte, Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A sua voz, que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Isso está lá em Apocalipse 4:1. Vamos ler novamente, mas agora eu vou te explicar. Ele já começa dizendo o seguinte, depois dessas coisas. Depois dessas coisas é uma expressão onde no grego ela começa com uma expressão chamada metatauta. Metatauta é uma expressão idiomática que significa ruptura, ou seja, ele está rompendo ali e está começando algo novo. Ele está rompendo ali com as cartas para a igreja e ele está começando um novo assunto e um novo tema. Tem uma ruptura aí para nós sabermos que algo está acontecendo. Então depois dessas coisas, metatauta, houve uma transição. A era da igreja termina e João ele é levado aos céus. Vamos ler novamente? Depois dessas coisas, olha a ruptura, depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta nos céus. João ele olha e tem uma porta aberta nos céus. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta. Aqui está falando do arrebatamento, a voz de trombeta. Então é como se João estivesse sendo arrebatado aos céus. O seu espírito, não o seu corpo, mas seu espírito estivesse sendo arrebatado aos céus ali neste momento. A voz de trombeta diz, suba para cá. Para cá significa os céus. Suba para os céus e venha ver daqui. E mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Então aqui, claramente nós vemos que houve uma transição, houve uma mudança de tema e nós vamos ter elementos chaves na leitura de Apocalipse 4, Apocalipse 5, que nós vamos ver momentos de trombeta, que eles estão falando do arrebatamento, nós vamos ver momentos onde estão falando dos 24 anciões, que representam a plenitude do povo de Deus, as 12 tribos de Israel e os outros 12 representam a igreja de Cristo. Então, capítulo 4, capítulo 5 é a igreja no céu. E agora nós vamos passar pelos capítulos assim mais emocionantes, digamos assim, né? Onde nós temos ali mais coisas e tudo, que é o capítulo 6 ao capítulo 19. E esse capítulo nós podemos nomeá-los com a nomenclatura de a grande tribulação. Aqui neste momento, ele vai estar falando do momento onde é assinado o acordo de paz do anticristo e onde começam os 7 anos finais. Onde começam os 7 anos finais. E essa sessão ela descreve a última semana de Daniel, a semana 70 da profecia que nós lemos sobre Daniel. É um período de 7 anos, que como já sabemos será dividido em 2 etapas, de 42 semanas, de 3 anos e meio, que fala sobre o período de paz liderado pelo anticristo e depois da grande ira de Deus, a grande tribulação, marcada por guerras, perseguições e juízos divinos. E dentro do capítulo 6 ao capítulo 19, como nós falamos aqui, nós vamos ter o capítulo 10, 11, 12, 13 e 14. Esses capítulos eles estão entre parênteses, porque eles são capítulos paratênticos.
importantes. O que são capítulos paratênticos? O que significa a palavra paratêntico? Vamos voltar lá ao início da aula. Paratêntico significam detalhes adicionais sobre eventos específicos. Então aqui nós entramos nesses eventos, nesses detalhes adicionais sobre eventos específicos que vão acontecer no meio disso tudo. Esses são os capítulos 10, que vai falar sobre João e o livrinho. Capítulo 11, onde vai falar sobre as duas testemunhas. Capítulo 12, que vai falar sobre a mulher, o dragão e o arcanjo Miguel. Capítulo 13, que vai falar sobre as duas bestas, o anticristo e o falso profeta. E o capítulo 14, que vão falar sobre os 144 mil, que são 12 mil de 12 tribos, as 12 tribos, aonde eles vão estar destinados ali a pregar. E durante este tempo, Deus continua demonstrando a sua graça através desses 144 mil, chamando as pessoas ao arrependimento através da palavra de Deus. Então nós temos aí essa divisão aí dos capítulos paratênticos dentro da grande tribulação. E voltando do 6 ao 19, ele vai falar sobre a grande tribulação, que é aquele último quadro lá das 70 semanas de Daniel. Então é a última semana de Daniel. Fechado? Agora nós já vamos terminando ali o capítulo de Apocalipse no capítulo 20. Terminando o livro de Apocalipse, no capítulo 20, que vai falar sobre o capítulo do milênio. No final da grande tribulação, quando Jesus retorna fisicamente, derrota o anticristo, o falso profeta e estabelece o seu reino por 1000 anos na terra. Isso é chamado o milênio. Este é o capítulo do milênio. Os principais eventos que nós vamos ter é que quando Jesus volta, ele pisa no Monte das Oliveiras, que se fende ao meio, como descrito em Zacarias 14:4. A batalha do Armagedon, nós vamos ter também. O anticristo e seus exércitos são derrotados e Satanás é preso no abismo por 1000 anos. E aí nós vamos ter o período milenial, o período do milênio. Quem entra no período do milênio? No período do milênio entrará aquelas pessoas que se converteram nos últimos 7 anos. Naqueles últimos 7 anos, as pessoas que se converteram, elas vão estar no milênio com seus corpos físicos normais. Eles não morreram, então eles não terão seu corpo glorificado, eles vão estar com seus corpos físicos normais. Ali haverá casamento, haverá família, haverá novas pessoas nascendo, o mundo começará a crescer novamente. Essas serão as pessoas que entrarão no período do milênio. Os que sobreviveram à grande tribulação e se converteram a Cristo entrarão. E ali, nesse período do milênio, Jesus Cristo estará governando juntamente com aqueles que têm um corpo santificado. E aí nós já estamos falando aqui de pessoas, os santos glorificados, onde eles estarão ressuscitando ali e eles estarão governando com o Senhor. Mas as pessoas de corpo físico normal, elas estarão vivendo esse período de paz, esse período do Senhor, e elas estarão ali multiplicando, crescendo, casando, fazendo famílias e tudo mais. E o final do milênio. Então esse período será de 1000 anos, perdão. Também vale dizer que no período milenial a Bíblia diz que aqueles que morrerem com 100 anos morrerão novos. Então será um período onde as pessoas viverão bastante tempo aí, tá bom? E vamos continuar. Quando se dá o final do milênio? O final do milênio ele se dá quando Satanás é solto. Lembra lá quando eu falei para vocês que Satanás ele foi preso e aí quando ele foi preso ali, Jesus viria e passaria 1000 anos aqui, vamos de novo. Jesus viria, derrotaria Satanás, prenderia Satanás e reinaria por 1000 anos. Então ele vai ficar ali preso durante 1000 anos e depois ali ele vai ser solto e ele vai tentar influenciar algumas pessoas a se juntar a ele numa rebelião e ali naquele momento lutarem contra Jesus. Então neste momento Satanás ele poderá ali tentar lubridiar algumas pessoas e por incrível que pareça, algumas pessoas vão cair na artimanha de Satanás. E o final do milênio ele se dá quando Satanás é livre por um breve período e ele vai fazer uma última rebelião, que é a rebelião que nós vamos chamar de Gog e Magog. E ele finalmente será derrotado nessa última rebelião e lançado no lago de fogo. Todos que não aceitarem Jesus, todos que se rebelarem e se unirem a Satanás serão mortos com ele no juízo final ali. Mas aqueles que aceitarem Jesus estarão com ele no final ali e serão levados ao céu. Fechado? E ali será decretado a justiça de Deus.
E agora nos últimos 2 capítulos de Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 22, ele vai estar falando sobre o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Fechado? O novo céu e a nova terra, tudo é renovado, o pecado e a morte já não existem mais. E a nova Jerusalém, a cidade santa, desce do céu, preparada para o noivo como uma noiva adornada. E para encerrarmos aqui esse ponto, eu queria falar para vocês sobre os últimos versículos ali de Apocalipse e os últimos versículos da Bíblia. Eu queria agora que vocês abrissem a Bíblia, eu vou abrir aqui minha Bíblia também, lá em Apocalipse 22, né? Vai lá para o final da Bíblia, não adianta ir para o início, pega do final que fica mais fácil. Apocalipse 22, verso 20 e 21, né? Vai dizer o seguinte: aquele que testifica a respeito de todas essas coisas diz mais uma vez: estou a caminho, logo chegarei. Jesus está voltando, Jesus está chegando. E João, ao ouvir essas palavras, ele fala: sim, venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Ele está concordando com tudo que Jesus está falando: Jesus, venha logo. E por fim, ele termina no seu último versículo dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Apocalipse termina falando sobre a graça de Jesus. É por meio dela e através dela que somos salvos. Não é por conta das nossas obras ou por nada disso, mas por conta da graça. Somos imerecedores dessa graça, mas por conta da graça somos salvos. Então que a graça nos acompanhe até o fim de nossas vidas. Maranata, ora vem. Sim, Senhor. Vem, Senhor Jesus. E até lá estaremos com a graça dele. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.